Awesome. Perfect. So I will put Perfect. myself in mute. But yes, if you can translate for me and tell them like, thank you so much for everybody for joining. And what we are looking to see is, all the benefits that Datto has. And Uh-oh. Oh boy. what happened? Sorry. So I know that you glitched for a little Cut bit. out. Yeah. Yeah, the benefits of Okay. Datto and what else as well do you want me to say? That it has more functionality than Ninja. That's why we're doing this demo. Most of them are all current Ninja customers, and we want to show them the difference and why we're doing this transition. Cool. All right. Bom, bem-vindo a todos por terem entrado. Agradeço a todo mundo até ter o tempo do seu dia para vir aqui. E a ligação de hoje vai falar sobre o Datto RMM, né? A gente vai ir sobre o produto, vamos ter uma demonstração, e a gente vai comunicar, né, como é que é melhor, pelo menos na minha opinião pessoal, é melhor que o Ninja One. A gente vai falar sobre das funcionalidades, integrações, os módulos todos, e é uma ligação interativa, então qualquer pergunta que vocês tiverem, só levantar a mão, a gente interrompe, a gente fala e a gente segue, beleza? Ok. Só para confirmar, o tempo de uma hora funciona para todo mundo também? Sim. Perfeito. Eu vou ter que sair uns 15 minutos antes, tá, Nicolas? Mas... A gente vai estar gravando, então não esquece de pegar. Beleza. Cool. All right. So I did the introductions. I think we're good to go to start the demo. Awesome. So how do you want me to do this, Nicholas? Like how Just much share the do you want screen. me- You No, can I mean, like how much, do how two much do you want me sentences, to... I think. Okay, two? Cool, cool, Yeah, cool. 2 sentences. I'll translate it and then I'll go back. Sounds good. All right. So, so this is the Datto RMM product. It's an entirely cloud-based solution, so very similar to what they're looking at with Ninja. Esse aqui é o Datto RMM, é baseado na nuvem, então é bem semelhante ao Ninja. So this dashboard view is global, so this would show you all your sites, all your devices, customers, locations, basically everyone, everything. Esse dashboard aqui que vocês podem ver é global. Então ele vai mostrar todos os locais, todos os dispositivos, as pessoas, basicamente toda a informação relacionada à organização de vocês. The dashboard is completely customizable, so they can set it up per user, as well as modify all of the widgets, which are these little boxes. They can move them, they can resize them, do whatever they want with these. Como vocês estão vendo ele mexer agora, é customizável, então vocês podem modificar os widgets, onde é que eles ficam, tamanho, e você pode também fazer o setup por usuário. É o que funciona melhor para vocês podem customizar. Now, within the product, we have 3 scopes. Those scopes are going to be global, site, and device, and those are how we're going to broaden or narrow what we're affecting within the product. No canto esquerdo, aí onde está o mouse, vocês podem ver que tem 3 áreas. Você pode focar e aumentar mesmo a lente de aumento de cada. É global, insights, que são os locais, ou os devices, que são os dispositivos. So if we start at the global level and we set up monitors or we make changes, that would affect everyone, versus if we come to the site, it just affects the site. And if we come to the device, then it just affects the device. So basically broadening or narrowing the scope, depending on what we're doing there. Se você modificar ou adicionar algo no nível global, vai afetar os sites e os dispositivos. Se você fazer algo no nível só de local, vai afetar só o nível local. E se for uma mudança no dispositivo, vai afetar só aquele dispositivo. Awesome. So we'll start at the site level here. This is probably where they're going to spend most of the time in the product, and this is going to show them basically all the devices and everything that reside at this site or location from this view. Então, a gente está começando na área de locais. Vocês podem ver que ele selecionou aquela companhia MG Beverage Co. E ele clicou na tábua de Devices. É aqui que vocês vão passar a maioria do seu tempo, onde vocês podem ver todos os dispositivos que um local tem. Nesse caso, um cliente de vocês. And this view is also customizable on a per user basis. So they can come in here and they can modify this however they want. They can drag and drop the columns. They can add additional columns.
They just don't have to worry about having like a global view. Like I said, it's per user, and this can be configured however they want. E essa visão aqui por usuário é customizada. Vocês viram ele mudando as abas e as colunas. Você pode também adicionar mais filtros se você quiser. É bem customizável para o que vocês realmente querem focar. Awesome. So adding devices is very simple. Up in the top right, we have an add device button. When we click in, this is going to give us our options and allow us to choose, are we deploying to Windows, Mac, or Linux? Or are we choosing a network-based device? Então, como vocês viram, ele clicou no botão direito superior, onde ele adiciona um dispositivo. Quando ele clica, você pode fazer instalação, né, para Windows, macOS, Linux, qualquer operating software que tem lá, ou se é um dispositivo na rede. Now from here, there are three options to deploy, which we can just see right here. So download, share link, use command line. There are two others that are not shown here. One is for group policy and the other is network discovery, which I'm going to show in just a second. E vocês podem ver, né, que tem 3 opções nesse caso do Windows. Você pode fazer um agente, o download, você pode compartilhar o link do agente ou instalar com uma linha de comando. Só que também tem 2 outras opções. Uma que você pode fazer uma descoberta na rede, que ele vai fazer rapidinho, e a outra pode ser por política de grupo, um GPO. Awesome. So the fifth option, which is network discovery, this is going to do a scan. The scan is then going to return 2 results. The first result, which they're seeing here, is just a list view of all the devices, which we can then use to deploy the agent to. Então, quando vocês fazem e clicam na aba ali de descobrir a rede, vai fazer um scan da rede inteira e tem 2 visões que vocês podem ter. A primeira é que está aparecendo na tela aqui, em que você pode ver os dispositivos e selecionar eles se quiser. From here, they can select any number of devices they want. They could do 3 devices, 30, 100, but the deployment is completely silent. So the user isn't going to see anything. There's not going to be any reboots associated with it, and they don't have to walk around to each device, and do the install manually. Aí você pode selecionar por aí quantos dispositivos você quer fazer o deploy, 3, 30, 100, só que é sozinho. Não é sozinho, é silencioso. Então o usuário do dispositivo não vai perceber. Now, the second view that they're going to see is the topology view. So this is also from the scan, but this is giving them just a visual representation of how the devices are laid out, and then they can click in and see device info on the right-hand side for anything that was picked up. E essa é a segunda visão que vocês podem ter. Em vez de uma lista, mostra a topologia, o relacionamento de cada dispositivo um com o outro, e quando você clica no dispositivo em si, você aparece lá a informação dele, o sistema de operação, descrição, UPI interna e externa, etc. Now, once the agent gets installed, the device is going to show up in the device list here, which is this same screen that they saw earlier. And this is where we can click in to see some device asset information here. E voltando, né, naquela aba ali do Devices, quando você instala um agente, eles vão aparecer aí. E aí você pode clicar em cada para descobrir um pouco mais e ver mais informação sobre cada dispositivo. Now, on the device view, this is all the asset information that's being collected when the agent's installed. So there's a lot of information here. I can kind of scroll through if they have any thing that they want to see specifically on the devices. I don't know if this is a good time to maybe ask that, but this is the asset view and all the information we're collecting from the agent. Essa é a visualização do dispositivo, né? E tem muita informação aí. Se tem algum específico que vocês queriam saber, por favor, avise. Se vocês querem ver, se dá para ver por aqui mesmo. Mas tem muita informação, obviamente. Você pode fazer várias ações. Tem algo em específico que vocês gostariam de saber sobre certos dispositivos ou não? De minha parte, pode dar sequência. Ok. Leonardo, você mencionou serviços, né? Em qual sentido? Então, aplicativos que estão rodando nesse momento no computador, é isso mesmo? Okay. Can we see here active applications? So any active or any open currently running apps? Installed apps, yes, which we can see right here, but currently running, no. We would do our remote session, which I'm going to show them actually right after this. We would do that through the remote session.
Então, sobre cada dispositivo, na aba de software, você pode ver todos os serviços aplicativos que tem no dispositivo em si. Para ver se está sendo usado nesse momento, você não pode ver nessa vista, mas você pode fazer um remote na máquina, para você ver ela em tempo real, que ele vai mostrar agora, e aí você poderia ver o usuário usando o dispositivo. Ô, Nicolas, Fala. no caso, seriam os serviços que estão funcionando, não seriam os aplicativos, mas os serviços, os que estão parados e que estão em funcionamento. Tem como ter essa vista? Ah, deixa eu ver então. They're mentioning services as well, so services that are stopped and are in the works as well. Can we see that Yes. through this screen? No, same thing. We would see that through the remote session. So we'll go there right after this, and I'll show them what that looks like. Yeah. Ok. O serviço seria na sessão remota mesmo. Informações sobre consumo de CPU, memória, consegue ver nessa tela também ou não? Deixa eu perguntar. Can you see like how much of the CPU usage is being used at the moment, RAM, storage? Can you see all that through here as well? Same thing, remote control. You'll see that through the remote section. Yeah. É na sessão remota também. Infelizmente. Não dá para ver por aqui, mas pode fazer uma sessão remota com o dispositivo e aí você pode ver como é que o CPU está sendo usado, o RAM, isso tudo, dessa maneira. E ele vai mostrar como é que se faz isso agora. E logs? Logs De eventos, segurança. Eventos, de segurança, de eventos. Okay. Can they see logs through here or is it also a remote session? The event logs? Yeah, event logs, Yeah, security same- logs and such. Same thing. Yep, same thing, remote. Yep. Também na sessão remota. Ele vai mostrar agora como é que faz. Ok. Alguma outra configuração ou setting que vocês querem perguntar se está por aqui ou querem que a gente pule direto para a sessão remota? Nicolas, é possível olhar a aba de métricas ali, por gentileza? Métricas de network? Sim. Yeah, before we go into the remote session, he's asking Yeah. to go into the metrics in the networking tab really quick. Yeah. So metrics is going to show basically here. Let me do a different one because this is our dev environment. That's not a good example. Let me pick one that's actually, this is my coworker here. Ele mudou de dispositivo porque o outro é de development, ele vai mostrar um ativo mesmo agora. Só um momento. Can you guys hear me? Did I? No. Did you? I just were you dropped speaking? there for a second. Okay. No, I just dropped there for a second. It just cut out. Oh, yeah, we cool. hear you. Sorry about that. Yeah, okay. Let me jump in here real quick. So right here. So these are the metrics. They're going to show memory, CPU, downtime, disk usage, and that goes from 1 hour all the way up to 90 days. But it's not in real time. Well, no, the real-time metrics are going to be in the remote control, like we talked about, but this is a trending metrics all the way from 1 hour to 90 days. Então você pode ver as métricas que são o uso de CPU, memória e downtime, mas isso não é em tempo real, como você pode ver no aplicativo do Windows, esqueci o nome. Mas esse aí você pode ver, sabe, depois de 1 hora, 2 horas, 2 dias. E a aba de networking, o que mostra para nós? Deixa eu perguntar. Can you go into the network one too? Yep, that's just going to show the network adapters. That's all that's going to show there. Só os adaptadores da rede mesmo. E a aba de endpoint security. Can you go into the endpoint security tab as well? That's for the Datto EDR solution. Okay. Então esse aí é onde mostraria o EDR da Datto. Só o da Datto. Se ele tiver uma outra solução de endpoint security, ele não mostra. Deixa eu perguntar. If they have another endpoint security solution, does it show up too, or is it just Datto EDR? So this section is only for Datto EDR, but we're AV agnostic, so it doesn't matter what solution they're using. We'll show them the status right here. We can monitor and deploy any AV solution they want. Cool.
Então no Endpoint Security, você vai mostrar só o Datto EDR, mas a gente é agnóstico, a gente trabalha com todos os vendedores, então no Summary ali, você está vendo o antivírus, patch, vai mostrar se está configurado com qualquer outra solução. E qual que é. E eu And we acho can que... Diga. I'm sorry to interrupt. And we can also schedule later a demo for Datto EDR, so they can also see the functionality of the EDR part and how it integrates with Datto. I can show a little bit of it if you want, Nilda. Well, before that, can we go into the Yeah. activities as well? Wellington asked what it looks like. Which one? Sorry. Activities. Activities. Activities is going to show them basically an activity log. So this is everything that has been done on the device. And what I mean by that is like if there's remote sessions, if you run scripts, if you do patching, like everything that has been done to that device will show here. E atividades, obrigado por ter mencionado, Wellington, isso é qualquer ação que foi feita no dispositivo. Então, teve uma sessão remota, teve um patch, alguém fez um script e rodou ele no aplicativo, tudo isso vai mostrar nesse log de atividade mesmo. E depois, se quiserem, ele pode mostrar um pouco da funcionalidade do Datto EDR na solução. É só se quiserem ver. Yes, Andrew, if you can just show something from Datto EDR, that would be great también, because I know many of them are very interested. Yeah, I can definitely cover that. Cool. Anything else before we get into remote control? Vocês querem ver algum outro setting, alguma outra funcionalidade antes de fazer uma sessão remota e mostrar para vocês? Tá todo mundo bem. Por mim, pode seguir. Beleza. We can go ahead with the remote session. Awesome. So we'll just use this device that we're on here. So in the product, we have 5 remote control tools, and they're all 5 included. So basically, what I'm trying to say there is there's no cost or fee or license for any of those. They're just part of the product here, and they include these items here at the top. Então, vocês veem aí no topo, tem 5 funções de controle remoto que são incluídas no produto, então não tem um custo extra. Vem com o produto em si. Awesome. So the first one we're going to start with is this agent browser here. This one is the background session. So what this allows them to do is they can connect to the device, but they won't be kicking off an end user or taking over. It's all behind the scenes. Então, essa sessão remota que ele fez, que é do agente, é uma sessão remota ali no Agent Browser, em que ele consegue conectar o dispositivo, mas não vai quicar a pessoa que é o usuário do dispositivo para fora. Então, você pode ter essa visibilidade enquanto a pessoa usa o dispositivo deles. So what I'm pulling up here, these icons on the left are the tools that we're allowed to utilize within the platform. So I just want to show them real quick, kind of run them through some of the things that they were asking about, like services and utilization and things like that. Sure. Então, os ícones ali na parte da esquerda, onde está o mouse, são as ferramentas que vocês podem ver e ele vai usar elas agora para mostrar o que você estava perguntando antes, sobre serviços, utilização de RAM e CPU temporal, etc. So the first one is just services, being able to see what's the status, right? If it's running, stopped, we can then right click, change the properties, start, stop. Again, all that is in the background, right? Como vocês viram, isso aqui são todos os serviços do dispositivo em si. Você pode ver que eles estão sendo utilizados, se eles pararam. Se ele fica com o botão direito, ele vai em propriedades, ele pode modificar, automatizar, disable, tem essa customização disponível. Command shell gives them the ability to just run commands. Again, all this is in the background. So this one would be command shell, but they also have access to PowerShell, which is just over here from the dropdown. Essa visão é bem explanatória, né? O CMD, que você pode fazer um comando, um script por aí, mas você também tem acesso a PowerShell, naquela aba ali da esquerda. Task Manager, which I believe, I can't remember who was asking about this, but being able to see CPU, memory, disk, network, even the processes that are running, which we can select and then use the little button to end the process if we need to. O Task Manager, vocês podem ver, né? O RAM sendo utilizado, rede, CPU, memória, e você pode selecionar certos programas ali, como você está vendo no checkbox, e botando naquele botão ali em cima, você pode finalizar o processo, se necessário.
File management, so this one gives them the option to remotely browse the file system, again, in the background. From here, we can then come up top and we can use our tools to upload, download, copy, paste, create new folders, all that good stuff. E aí é o gerenciamento de arquivos, você pode navegar o storage da máquina, tudo isso, tudo remoto, e também tudo que a gente está falando é no plano de fundo, o usuário não percebe enquanto você está fazendo isso, mas você pode navegar, você pode criar um arquivo novo, cortar, copiar, colar e deletar se necessário também, ou fazer um upload e download de um arquivo. Registry, so that's going to give us the ability to browse and modify all 5 hives. Pretty simple, you just select the one you want, click in, and then over here is going to appear the option, and then we can modify, delete, and so on. E aí aqui é o editor de registro, você pode ir, né, navegar esses 5 hives, e aí quando você clica no registro específico, você pode modificar, deletar, criar um novo, etc. And then, of course, event viewer, right? Security system, they were asking about this as well, being able to jump in here and see any error messages, warnings, and so on. And then when you select it, the corresponding message is just right down below here. E aqui é onde vocês vão ver os logs de evento, sistema de segurança, e quando você clica no login específico, quando ele está mostrando, aparece a mensagem com todos os detalhes para esse login específico. All right. Now, again, this one's the background, right? So this is behind the scenes, but if they need to get on the device and do remote control, that's where the other 4 options are going to come in. So there's VNC, Splash Top, Web Remote, and RDP, and I'll mouse over those so you can kind of get the names. Yeah. Cool. Então, isso tudo que a gente estava falando agora é no plano de fundo. Se você tem que entrar no dispositivo e controlar ele remotamente, você pode fazer pelo VNC aí, ou você pode fazer pelo Splash Top, pelo Web Remote, ou o RDP que vem com Windows. And again, those are all part of the product, right? No additional anything that they need to do. It's just part of the product. E reconfirmando, isso tudo parte do produto, não tem custo extra. So a couple additional things here before we move on. Just a chat feature, which allows them to talk back and forth with the end user if they need to. Tem no chat, vocês podem ver, né? O mouse está naquela área, você pode falar com o usuário se necessário. And then the ability here to pull up multiple sessions, so they can actually come down here and say they want to work at this customer, click on this device, and then it adds the device which they can now work on in addition to the other one, essentially. E como vocês viram ele fazer agora, vocês podem fazer múltiplas sessões. Então, se vocês quiserem trabalhar em 2 dispositivos ao mesmo tempo, não sei porque faria isso, né? Mas tudo bem. Você pode clicar lá e você pode trabalhar elas ao mesmo tempo e mudar de uma para outra. Awesome. Do they have any questions on the remote control at all? Alguma pergunta nesse controle remoto por enquanto? Sim, o Event Viewer, a gente consegue filtrar por Event ID ali no background ou só fazendo uma sessão remota mesmo? Deixa eu perguntar. Can they filter on the event viewer through Event ID or is it only through a remote control session? So we can monitor for specific event IDs, but here they can only sort based on like when you click the columns, but we can monitor for specific event IDs, yes. Filtrar, você pode fazer só clicando naquelas abas ali, mas vocês podem monitorar certos eventos específicos pelo ID de evento. Você responde a pergunta? Traduzindo. Eu tinha uma pergunta. Beleza. Diga. Eu acho que ele respondeu. A questão do monitoramento. Já que eu preciso, para ver, por exemplo, os logs de evento, eu preciso entrar no suporte, na ferramenta de conexão remota, né? Mas eu consigo estabelecer métricas de monitoramento, por exemplo, disparar um alerta para um determinado evento de consumo, um serviço, um consumo ou um evento de log, né? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é, essas ações que o técnico faz através dessa ferramenta, por exemplo, fazer uma alteração de registro, gera um log para auditoria?
Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi as primeiras duas perguntas. A primeira é se você pode modificar ou fazer algum monitoramento baseado em condição, sabe, de ação sendo feita? Isso por exemplo, se um determinado log de evento for gerado, ele gera um alerta, gera um incidente, gera Ok. alguma coisa. E a outra é se você modificar algum registro, se vai aparecer no log de evento, de auditoria. Se as ações gerais que foram feitas aí nesse acesso remoto, reiniciar um serviço, fazer uma alteração de registro e tal, se isso geram logs para auditoria. Okay. So 2 questions. First, let's say a certain law comes in. Can they create a condition where it alerts them if a specific event comes up, a specific error comes in? Yeah, absolutely. And this isn't where they would do that. That would happen over here under the monitoring. But yes, absolutely. Você pode criar um alerta para um certo evento de log no monitoramento. Não seria na mesma aba. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. The second question is, let's say they do any general action to that remote connection, right? They edit the registry, they do anything. Yep. Would it generate logs like for an audit? Yeah, so the activity of the technician while they're in the log is tracked and logged here. So everything that they do will be, I can actually show them real quick here. We date and timestamp it, so it captures everything, date and timestamp. We'll even know the commands that were run and everything. So yes, the activity of the technician is captured and recorded against the device. Yep. Essa aba que ele abriu é que mostra a atividade do usuário. Então tá mostrando o que ele fez, o timestamp, quando que ele fez. E quando ele abriu essa outra aba ali de New Ticket, mostra os comandos que foram usados em específico também. Ok, obrigado. Nada. Alguma outra pergunta? Nicolas, mencionou que o preço está incluso em todas as ferramentas, inclusive a Splashtop, por exemplo, já vem o licenciamento junto? O licenciamento de Splashtop ou a conexão feita por Splashtop? A conexão feita por Splashtop, se ela está incluída na ferramenta. Yeah. Do you want to double check the connection like done through Splashtop? It's included in the price. They don't have to pay for be able to connect through it. Yeah, that's kind of what I was like saying earlier. Is like there's no cost, there's no fees, there's no licensing. It's just here on the very first day that they log in. It's part of the product. Então não tem custo para você poder fazer a conexão por Splashtop. Nicolas, Diga. poderia mostrar a aba serviços lá no acesso remoto? Deixa eu ver. On the remote session, can you show the services again? Yes. Anything in particular that they were? Algum serviço específico que você queria ver? Não, só uma geral para saber. Isso, perfeito. Ok, ótimo. Yeah, he just wanted a general view. Ok. Então tá tudo bem obrigado. aí? Vamos mudar? Tá Beleza. tudo Okay. Yeah, we can move on. Cool. So let's talk about monitoring. Let's get out of here. So monitoring, as we mentioned down here under policies, basically they're going to have two options. They can either create the policy manually or they can use our best practices. Então ele foi em políticas para o monitoramento. Tem duas maneiras de criar uma política. Você pode fazer manualmente ou pode usar os best practices, que são as recomendações do Datto RMM. And the best practices are the ones that we've built for them. And there's currently 83 of them. And these cover just a wide variety of things, which they can then modify or use as is. E como vocês podem ver, são 83 políticas que a gente criou, feitas para vocês já, e elas cobrem várias categorias diferentes que vocês podem usar ou modificar. Awesome. Now to create their policy, I'll just hit the create policy button, which will pop up with a blank policy template, which will then run through. Então, como ele mostrou, ele clica ali naquele botão de Create Policy e aparece essa tela branca com o padrão, né, para você poder criar e assinar seu monitoramento, etc. And these are all of the available monitors. I know they were kind of asking, like, can we monitor event logs and so on? Yeah, this is just everything that we do, which is kind of the standard RMM monitors. Esses são todos os monitoramentos que vocês podem fazer com Datto RMM, que é o padrão, né, para RMM em si.
pode monitorar serviço, ping, etc. Do they have any like examples that they want to see for monitoring, or they just want me to kind of pick one and run through it real quick? Vocês têm algum exemplo específico que queriam ver ou quer que ele escolha um aleatório? Serviços. Services. Okay, so the way this works here is the first section is the alert. So this is where you'll define your threshold, right? What is it that you want to know about, things that are happening in the environment, etc. Ele clica no serviço e a primeira parte que aparece é o alerta, né? E é exploratório. O que você quer ser alertado? E aí você modifica para ele. So we'll just basically fill this out, right? So you would define what service you're looking for. You set the state. Is it running? Is it stopped? You set the time period, and then you choose the priority. Is it critical, high, moderate, and so on. E aí você pode selecionar o serviço que você quer monitorar. Se você quer monitorar se ele está parado, se ele está correndo. Também tem a segunda opção, se ele chegou a uma certa utilização do CPU, por quanto tempo que ele foi usado. E também, quando recebeu o alerta, se a prioridade é crítica, é alta, é pequena, essa de informação, etc. So once they define their alert, right, their threshold is set, then they'll come down here and define their response, meaning what is it they want to do if this happens. E a segunda parte, né? O alerta é o que vai para você e depois vem a resposta. O que você quer que seja feito quando esse alerta aparece? All right. And the responses, we have either pre-built ones, which they can see here. So this allows them to just check a box and use that. If it stops, we'll try and start the service, or they can use their own custom one, which I'll run through in a second. Os dois caixinhas ali, onde você pode fazer o tique, são as respostas já construídas pela gente. Então, você pode tentar fazer essa remediação, ou começar um serviço que já foi parado, ou não alertar, ou as outras 4 opções de baixo são mais customizáveis. So the custom one, which allows them to run a component, this word, I don't know, maybe explain that this word is like our word, and it just means script. So that's what that is, but allows them to run a script, essentially. A primeira opção que vocês viram, que é o Run a Component, o componente em si não tem nenhum outra definição, é só a maneira que o Datto RMM chama um script. Então, você selecionaria o script que você ia rodar na primeira sessão. And so when we flip that switch, it allows them to access their component library, which is basically their script library. And then they choose what they want to do in response. So we could run a print spooler script in response to the print spooler stopping. Como vocês viram ele fazendo, no momento que você clica naquele botão e liga, e você pode escolher um script do Component Library, que é a mesma coisa que é uma biblioteca de scripts, e aí você pode selecionar. Nesse momento ele botou um spooler de impressora, que ele vai rodar como script, está selecionado ali. Yeah, and this response here is completely customizable. So they can use any built-in scripts that we have, or they can go and create their own scripts and use those here, but it's 100% customizable. Any scripts they create will be in the library, right? Correct. Yep. I'll show them that here in a second. Yep. E como vocês sabem, é completamente customizável. Qualquer script que vocês criarem e adicionarem para o produto vai estar naquela biblioteca que a gente mostrou. E aí você pode selecionar daí, ou pode usar um dos já criados para vocês. All right. And then the last 3 here are just how they want to receive the alert. So they can receive the alert via email. They can tie into a webhook. So this is really useful if they're using like Teams or Slack, because they can send the alert there, or they can just create a ticket using the AutoTask PSA. As 3 opções de baixo é como vocês recebem um alerta. Então, vocês podem ou receber um e-mail, podem fazer um webhook, se vocês usam Teams, ou Microsoft, ou Slack, é bem efetivo, ou podem criar um ticket no PSA da AutoTask. Do they have any questions on the monitoring at all? Alguma pergunta por enquanto no monitoramento? Todo mundo ok? All right. We're good to go. Awesome. So let's touch on patching real quick. So patching, let's do third party first. So third party patching is going to be, like Adobe, Chrome, Firefox, and so on. Primeiro a gente vai falar sobre patching e patching de aplicativo de outra pessoa, sabe? Adobe, Chrome, Microsoft, todo aplicativo que não é nativo do computador.
And they're essentially going to have two options here. So the first option is just a typical third-party patching approach, meaning if there's an update, you want to manually approve the update or auto-approve the update. Então, tem duas opções. Primeira opção é, se tiver um update para um aplicativo instalado, você pode aprovar automaticamente ou manualmente. A primeira opção é manual, a segunda é automática. And the second option, which is this install if not present, this one is more like an onboarding, meaning if our system, Datto RMM, detects that the software is not installed, we'll then push the software and then update it accordingly. A segunda opção é mais, sabe, para dispositivos novos que estão recebendo setup, você pode aprovar automaticamente e instalar se o aplicativo não está presente no dispositivo, ou você pode aprovar manualmente e instalar se não está presente no dispositivo também. That's pretty much it for third-party patching. It's pretty easy, but do they have any questions on any of that? Isso é o third party patching em si. Alguma pergunta específica sobre isso? Esse módulo, Nicolas, ele é compatível com softwares personalizados ou é só o que tem na biblioteca do Datto RMM? Você tem um exemplo? Por exemplo, tem um software que eu vou utilizar interno da própria empresa, que é produzido internamente. Eu consigo colocar ele nesse catálogo para fazer parte do checklist ou é somente o que tem na biblioteca fornecida por vocês? Deixa eu ver. So Adriano's question is, let's say a company has an internally developed software, right? Their own developers made it. Yeah. Can they add this to the list, or is only the pre-built library from Datto RMM that's available? It is only the pre-built library, but if there's something that they want to add that's like a custom app, that's where the scripting will come in, which we're going to show after this. So they would be able to create their own custom script to deploy that software. Então, nessa aba e nessa visão, é só a biblioteca já construída pela Datto. Mas se tem um programa customizado, você pode adicionar com o scripting. E ele vai mostrar como é que faz. Obrigado. E uma outra dúvida, caso tenha algum software de mercado que seja global e não esteja no catálogo, e existe algum canal de comunicação com a Datto para solicitar inclusão? Deixa eu perguntar. If there's any like regular software, so not custom, like global, that's not included in the library, is there any way for like them to communicate with Datto RMM to maybe add it to the library? Yeah, right here. So where it says send feedback, so this goes directly to the product team. So when they click in, this will allow them to send that feedback directly to us in our product channel. Yep. É por aí que você fala com o pessoal do development aqui da Datto RMM. E aí você pode falar, eu quero adicionar esse aplicativo, etc. Can we go into the scripting so we can show him how adding the custom thing? Yeah. Any other questions on this at all? Alguma outra pergunta antes de a gente mostrar como é que adiciona o aplicativo customizado? No? Okay. Yeah, we can go forward. Cool. So automation. So we're going to start with the COM store. I maybe kind of remind them, like, again, component is that weird name that we use for script. But the COM store is a central location for the scripts or components that we've created. And there's currently 507 of those. O COM store, aqui que está mostrando, é o database de todos os scripts que a Datto criou. Como vocês podem ver ali em cima, no total, eles já criaram 507 scripts. And these are all created by us. They're managed by us, supported by us, right? We add them pretty frequently. You can just find the ones that are new with that little badge, the add button, and now it makes it available for them to use within the product. Todos esses são criados, gerenciados e suportados pela Datto RMM, e eles adicionam mais frequentemente, tanto é que vocês podem ver ali aquele com new. Esses são os scripts que adicionaram recentemente. Vocês podem filtrar para descobrir quais que são novos, quais que não são, e adicionar lá na direita pelo add para vocês poderem usarem ou não. So the way, once they add something or they want to create their own script, that'll happen here in the component library, which is what they saw earlier, right? The script library. Quando vocês adicionam um daqueles scripts para vocês usarem ou querem criar um novo, vai aparecer aí na biblioteca de componentes. So this is going to be a mix of scripts of either scripts that I've created or scripts I've added from the library. But if they want to see any of these or modify it or whatnot, all they do is click and we can bounce in and I can kind of run them through here real quick. So
Todos esses scripts que ele está mostrando é uma combinação de scripts que ele adicionou da biblioteca e que ele criou em si. Então, se algum específico vocês gostariam de ver, ele pode ir no script específico e mostrar os detalhes. Now, all of the scripts that we use are in industry standard languages, so there is nothing proprietary here, right? They can just do whatever they want. They can add their own scripts. If they have any scripts right now, they could just copy paste that in here as it's written, if they wanted to. Todos esses scripts usam idiomas padrão, né? Linguagens de scripting padrão da indústria. Então, você já tem um script de Batch, PowerShell ou VB-script já criados, você pode copiar e colar. Yeah, so basically when they want to create the script, right, they either write it or they just copy paste it in. They select the language like you mentioned, and then any files are also being called like these. We can actually upload those. They get stored in our cloud and it's unlimited space. Então, como eu tinha avisado, como é que vocês criam ou copiam e colam scripts, é só selecionar o idioma, você põe lá, e se tiver algum arquivo sendo puxado, que nem esse .exe ou esse .msp, ele é adicionado para a nuvem do Datto RMM, que tem armazenamento ilimitado. Do they have any questions on scripting at all? I don't mean to oversimplify, but Alguma pergunta nisso e scripting específico? Nicolas, eu vi. Opa. Nicolas, a gente usa muito, né, na ferramenta que a gente usa hoje, Uhum. campo personalizado de script para pegar algumas informações. O que é personalizado? Campo personalizado, que a gente consegue montar campos personalizados para trazer Sim. informação numa estação de trabalho específica. Entendi. Tipo, data de instalação de sistema, última vez que o antivírus rodou, ID do TeamViewer, ou coisas nesse sentido. No Datto tem algo igual, como eu faço por script, para mostrar isso na estação de trabalho? Tem como ele mostrar alguma coisa nesse sentido? Deixa eu perguntar. Davi is asking specifically, they have scripts that pull in fields. So let's say they want to see data from the system installation or last time an antivirus is run. Does Datto RMM have that? Yep. So basically, they'll just define whatever it is they're pulling in. Like there's nothing that they need to do, right? They would just like define that variable, and then whatever information they're pulling, that just gets passed in through the variables, and then we can read that information in the product, or they can store it or whatever. But yes, we can. Sim, a resposta você pode adicionar, né? É só definir a variável aqui, que é a que eles chamam em específico, que vocês querem ver, e depois ela vai ser puxada, e vocês podem ver no aplicativo, ou podem armazenar, mas vai aparecer por ali. Então, como ele está vendo, ele está botando o tipo de variável, pode fazer um date, um string, uma seleção, o valor, a descrição e o nome, e vai aparecer ali. Perfeito. Beleza. Alguma outra pergunta por enquanto? Adriano, eu sei que você tinha uma. Aquelas aplicações que estão ali embaixo, os files, ele vai fazer o download e vai mencionar o script vai puxar esses objetos por dentro do agent da data, ou eu tenho que ter eles disponíveis em algum repositório externo? Porque ali no script eu vi a menção direto do file name. Do aplicativo, sim. Isso. E aí eu consigo fazer o upload por dentro do console, aí onde ele está mostrando, e chamar ele dentro do script de execução, é isso? Só para me entender a questão de dependência externa. Você pode fazer o upload para o Datto RMM e fazer a associação assim, ou se precisa ter na máquina local, né? É essa a pergunta? Okay. Isso. Ou externo, né? Ou tipo em algum repositório público que eu faça o consumo da URL. Okay, so does the files, the section on the bottom, because he saw that you mentioned the file name specifically. Does it have to be in the public repository or in the local machine, or can it upload to Datto RMM and make the association that way? I think you already answered that, right? Yeah, so that's exactly what this is. This is us hosting and storing the files, and there's no file type restrictions. There's no size. It's unlimited, but yes, this is hosted by us. And they could host it locally if they wanted to, but yes, we absolutely can host it here. Yeah. Então, sim, a gente pode fazer o host do arquivo para vocês. Vocês podem escolher fazer localmente, mas se quiserem, você pode fazer o upload do arquivo por aí. Não tem restrição em formato de arquivo, não tem restrição em tamanho. É só fazer o upload lá no Add File e a gente vai hostear ele. Beleza. Alguma outra pergunta por enquanto?
Nicolas, só para ter a certeza se eu entendi certo. Eu vou Sim. fazer o upload do arquivo, mas eu não vou precisar mandar o script fazer o download dele. Como eles vão estar associados, ele vai fazer o download automaticamente. So if they add the file to the script, you don't have to tell the script to download it, right? It will make the association automatically. Correct. That's just what this is doing here. Yep. Então essa linha faz exatamente isso. Você não precisa dizer para o script fazer um download. Só de mencionar o file name e ter ele adicionado para o cloud da Datto, vai fazer a associação em si. Perfeito. Alguma outra pergunta? Ok, vou assumir que não. Se tiverem, me interrompam. No questions so far. We can keep going. Okay. I think the only other thing we haven't covered is patching, which is Windows patching. And there is one specific thing I want to mention that's a difference between us and Ninja, but we can talk about that after this. Windows patching. So three things that they're going to need to set up. The first item is the schedule. So they basically choose when will patching run, daily, weekly, monthly, daily, week. Então esse aqui é o patching de Windows. A primeira coisa que vocês escolhem ali é a agenda. Quão frequente que vocês querem que o patch seja. Por dia, por mês, por semana, talvez um dia da semana semanal, etc. All right, so once they set the schedule, they then choose their power options, which allows them to wake up devices, shut down, restart, or say, no, let's not restart, but let's let the end user know that they need to reboot when it's convenient for them. E aqui você tem agora os settings de ligar ou desligar o dispositivo. Depois de fazer a agenda, você pode desligar ele, acordar para fazer o update já marcado, ou você pode dizer se o usuário recebe aquela mensagem para ele fazer o update, ou se você faz o update em si. E a frequência do warning. Oh, go ahead. Pelo que eu vi ali, ele tem um modo de wake up da máquina, né? Sim. Então, se a máquina estiver desligada, ele usa o wake up plan lá e inicia, instala e desliga ela. Eu poderia fazer uma automação dessa maneira. Just to confirm. Yeah, so the record I wanted to confirm is we can just wake up the machine, download it, and then shut it down again and put it to sleep, right? It can be automated. Yeah, if they want to do that, they'll need to configure wake on LAN in the BIOS. That's how we do it. But yes, They'll have to configure what? Wake on LAN in BIOS. Yeah. Beleza. E, cara, isso é exatamente o que você pode fazer. A única coisa que ele mencionou é que no BIOS você tem que fazer a configuração de wake no LAN. Isso. Nick, Yeah. sorry to interrupt, but we have about 10 minutes left, and I know we all have hard stops at 2:00. Beleza, é só fazendo uma checa de tempo, falta 9 minutos mesmo, eu sei que todo mundo tem que parar aqui às 3 horas do Brasil, então a gente vai seguir pro fim rapidinho. Can you just finish the demo really quickly? I know you have questions to ask, Macy, but I think you had a few more things to show. Yeah, I mean, this is really it. There's only one more thing. I mean, really, we have EDR. And then one thing I want to mention, which is a difference between us and Ninja, is the way that the policies are targeted. They have a pretty sizable environment, correct? Go ahead, yeah. No, yeah, go ahead. Keep going. Basically, I don't know if they're aware of this, but I don't know how this is going to be kind of an important thing to get across. Let me write it down. Yeah. In Ninja, go on. Basically in Ninja, you can only have a single policy applied to any device at one time. Meaning, if that device has something specific that you need to do to it, you either have to create an exception or you have to create an entirely new policy to apply to it. Okay. Let me see this first part first. Ok, uma coisa que a gente está falando agora, e vai ser em duas partes porque é bem complicada, mas uma diferença da RMM com a Ninja é que, geralmente, você pode ter só alguma política em si posta por cada dispositivo em um momento. Então, se você quiser fazer algo específico com o dispositivo, você teria que criar uma exceção. Agora ele vai falar a segunda parte. You can go ahead. Okay. Whereas with us, a device can have as many policies as they would like. For instance, down here,
see how we're breaking out DHCP, DNS, Hyper-V. So these are all different policies that get applied to devices based on the fact that the device needs it. So we don't have to have one big policy. We can have multiple policies, which basically creates less overhead for them at the end of the day. A diferença com a gente, como vocês podem ver, tem várias políticas diferentes. Tem uma para servidor de DHCP, tem um servidor de DNS. Você pode selecionar múltiplas políticas para um dispositivo só, em vez de ter uma política só com todas essas coisas diferentes. Faz isso ficar mais customizável e não é tão ruim no overhead. Do they have any questions on that at all? Alguma pergunta sobre isso em específico? Não? Beleza, então. I don't think we have any questions about this. Okay, cool. Cool. That's it for the product as well? I think so. They wanted to see EDR real quick. I can show that just in like 2 minutes here, not even. No worries. E agora ele vai mostrar o Datto RMM rapidinho, como que ele associa com o Datto RMM. Yeah, so EDR just encompasses Datto EDR, ransomware detection, and the managed AV. E a seção do Datto EDR, ela encompassa o EDR da Datto, a detecção de ransomware e gerenciar o antivírus do Windows Defender. So EDR is going to be like a typical EDR solution. It's going to be your threat protection, detect and respond, remediate, and isolate, which both EDR and ransomware do isolation. E o EDR vai ser seu EDR comum, né? Detecção e resposta de perguntas, monitoramento de ameaças, etc. Now, what is unique about the way we handle isolation is that even though the device gets isolated, it isn't isolated from Datto RMM. So it means those remote control tools that we showed them earlier, they can still connect to the device to troubleshoot and run scripts and do whatever they need to do, even though the device has been isolated from everything. Agora, com o EDR da Datto, você pode isolar o dispositivo, né, da rede, mas você não necessariamente isola ele do RMM da Datto. Então, você pode interagir com esse dispositivo e fazer remediação. All right. And then the last one is just the Windows Defender. So this allows them to manage all the Windows Defender settings via Datto EDR. E esse aqui é a parte do Windows Defender, onde você pode gerenciar os settings do Defender em si pelo console Datto EDR. Do they have any questions on any of that? Alguma pergunta sobre isso em específico? Sim, qual é o engine que trabalha o antivírus do EDR da Datto? Perdão, não ouvi direito? Pode falar de novo? Qual é a base, né, do EDR da Datto de antivírus, né? What is Datto EDR based on? That's his question. It's our own engine that we've developed in-house. So we're not licensing it or anything. It is our own EDR engine that we've developed in-house. É a nossa própria engine. Entendi. Beleza. Alguma outra pergunta por enquanto? Okay. Yeah, Macy, sorry, it took a bit of time, but go ahead. Qual que é o antivírus, Nicolas? Como assim? Não, o EDR é nosso, da Datto. É a nossa própria engine, não é baseado em qualquer outro, não. And we can also, I'm sorry to interrupt, we can also schedule another meeting during the week, so we can go ahead and answer more questions that they may have. And also we can show the AutoTask integration with EDR and RMM, so they can see the full picture for AutoTask, and a little bit more on RMM and EDR as well. Yeah. E a Nila está mencionando, a gente pode marcar uma outra reunião, sabe, talvez na semana que vem ou depois, para mostrar a integração com Autotask PSA, Datto EDR, etc. Macy? Awesome. Well, Nilda, if there's not anything else that they need to see right now, then we have already a standing AutoTask call in 2 weeks. Do we want to reconvene for that with the rest of your team? Yes, let's go ahead and do that. We do have a scheduled meeting for a specific organization on AutoTask, and that is going to be in Portuguese as well. So let's go ahead and schedule that so I can extend that invitation to them as well. Okay, awesome. And you're not speaking about the call that we have right now in 30 minutes, right? No. Oh, okay. All right. So another AutoTask call? Because we have one on the calendar for Wednesday the 23rd.
Okay. Do we have anyone for Autotask today? No. Today, no. No. Yeah, let's talk about that one. Let's go ahead and schedule. Is it in Portuguese? Yeah, we will need someone to translate that Nick. I don't have anything going on right now. On Wednesday, Yeah. the 23rd Let me check. What time? at 11 a.m. our time. I'm free. Okay, awesome. I'll go ahead and forward that to you as well. And if you can say that, Nicolas, please, in Portuguese, so they can know that we will have that meeting and we will present more about Autotask and the integration with the RMM in the EDR, and we can also show them anything that, they want to address. Beleza. A Nilda aqui está mencionando, tem um webinar, né, preparado para o dia 23, que vai ser sobre Autotask PSA, vai mostrar as integrações com o RMM da Datto que a gente falou sobre agora, o EDR da Datto, e eu vou estar aqui para traduzir também. Perfeito. Dia 23, mesmo horário, Nicolas? Dia 23, 11 da manhã hora aqui, meio-dia horário BR. Meio-dia, horário Brasil. Sim. Ok. Pode enviar o link para nós, por favor. They're asking for the Entender link. como que vai funcionar aí essa integração. E o Autotask vai entrar gratuito com o Datto? Como que vai ser? Isso Já tem eu tem não tabela sei. de custo? Como que tá isso com a Nilda? Já tem valores? Como que tá essa situação? Eu tenho outros valores da MCG, né? De outra plataforma, de outra ferramenta. Sim. E aí a gente vai verificar para ver se migra, né, para o Datto. A gente recebeu um Sim. e-mail aí com comunicado e eu gostaria de entender a respeito dos valores. Se puder ver com a Nilda para mim, por favor, isso. Sim, os Consegue atualizar a valores tabela? do Autotask, do Datto. RMM É, e do do Datto EDR. é isso, é porque no e-mail ali fala que o Autotask entraria gratuito, né, junto com o Datto. Então não sei qual seria ainda o valor do Datto, como que seria isso. Então, eu queria entender um pouco mais. Yeah, sem problema. William wants to understand later on how pricing would work for Datto, EDR, Autotask, RMM, etc. Absolutely. Nilda can go over that with him, probably sooner rather than later on that. But I do have to hop, everyone. But Nilda, I'll see you in about 30 minutes. Okay. Sobre preço, a Nilda vai falar com você, né, William? Mas a gente, infelizmente, tem que ir embora. E muito obrigado a todos por comparecerem e vir para aqui. Perfeito. Beleza. Nilda, you need anything else from me? Anything I can help with? Nilda? Bom, não estou ouvindo nada deles, vou ficar aqui um pouquinho, esperando, ver se precisa de mais alguma coisa. Mas pelo que eu acho que foi isso, gente. Obrigado a todos. Nicolas, eu perdi o começo da apresentação. A gente por causa da gravou diferença do ela. fuso horário. Sem problema, a gente Você gravou isso consegue- justamente por causa disso. Eu vou falar para eles mandarem para todo mundo. Beleza. Perfeito. Valeu então, pessoal. Obrigado a todos aí. Valeu, Nicolas, Nilda, obrigado. Até a próxima. Obrigado a todo mundo. Valeu, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau.